Então começamos a gravar aqui. Começamos já a estar, nos preparando para o momento em que nós vamos transmitir a mensagem de Deus, a palavra do Senhor ao coração dos irmãos. Estamos online e Deus tem nos abençoado, tem usado essa ferramenta que tem sido uma bênção para nós. Momento esse em que a igreja se reúne. Aqui nós cantamos louvores, aqui nós adoramos o Senhor, aqui nós apresentamos a Deus as nossas súplicas, as nossas orações, estamos intercedendo a Deus, buscando a face do Senhor em prol da nossa nação, em prol da igreja, em prol da nossa liderança, a igreja em Jiquié, a igreja em Recife, a igreja do Senhor em volta do mundo, os nossos irmãos, amigos, que estão na África, que estão em outros países, que tanto têm sofrido com tudo isso que está acontecendo, com toda essa crise, que nós já postamos em outras oportunidades aqui a respeito de tudo que está acontecendo do nosso ponto de vista, que é o juízo de Deus, que é a mão de Deus, exercendo aí juízo sobre o mundo, sobre as pessoas. E tudo isso o Senhor está fazendo para nos conceder um momento de reflexão, de arrependimento, para trazer a igreja ao despertamento, para trazer a igreja mais perto dele. E então nós precisamos compreender o que está acontecendo. Ontem nós respondemos na série de mensagens que Deus colocou no meu coração a respeito em tempos de coronavírus. A primeira mensagem foi procurar entender o porquê. A segunda mensagem, que é a mensagem de hoje, nós vamos entender quanto tempo isso vai durar. E amanhã nós vamos encerrar essa série de mensagens também respondendo uma pergunta: o que fazer? Pois bem, queridos, então, a responder essa pergunta de hoje, quanto tempo vai durar essa crise, eu quero trazer uma palavra ao vosso coração, com base nas Escrituras. Deus me deu esse texto de Eclesiastes, capítulo 3, amém, que os irmãos já estão aí com suas Bíblias abertas. Quem ainda não abriu e quiser acompanhar, esse é o capítulo que a gente vai, é o texto bíblico que a gente vai usar, capítulo 3 de Eclesiastes. Amém? De antemão, precisamos levar em conta, queridos, que nós vamos vencer essa guerra. Amém. Amém? Nós vamos vencer essa guerra, porque Deus está conosco. Nós vamos vencer essa guerra porque maior é aquele que está em nós do que aquele que se levanta contra nós. Vamos vencer esse mal. E vamos tirar as lições, o aprendizado. Certamente ficará grandes lições para nós, para o nosso crescimento, para o elevo espiritual, para a gente levar para a nossa vida como experiência desse tempo, que é o tempo de coronavírus, desse mal que já está instalado no mundo inteiro, essa maldição que já está instalado no mundo inteiro, onde vidas estão sendo ceifadas. Amém? Vamos vencer esse mal. Esse é um tempo de aprendizado, até porque, queridos irmãos, o que a gente está vendo é a mobilização mundial para vencer essa guerra, para vencer esse coronavírus. Estão se mobilizando as nações, todos os órgãos públicos, todos os poderes estão enganjados, todos os países estão enganjados nessa luta, nessa peleja para vencer essa guerra. E certamente nós vamos vencer esse mal, queridos. Mas as lições vão ficar. E esse vírus vai perder sua força, vai cair por terra no poder do nome de Jesus.
Agora, o que eu aprendo de antemão é que o mundo inteiro está vencendo. Em alguns países, né, por exemplo, na China, né, onde foi a origem, já não existe mais tantas contaminações, já não existe mais a propagação do vírus. Então, as pessoas já estão voltando à sua normalidade. Mas sabe o que eu aprendo, queridos? É possível a gente não só vencer o coronavírus, mas é preciso a gente compreender que com a união, com um pouco mais de esforço, de empenho e, sobretudo, com a graça de Deus, com o amor de Deus, permeando nossos corações, amados, nós poderemos vencer não só o coronavírus, mas nós podemos vencer a violência que está instalada, tantas coisas ruins acontecendo, tantas pessoas se aproveitando dessa situação de fraqueza em que a comunidade está, de que as pessoas estão praticando o mal. É possível vencer a violência, como é possível também vencer o desemprego, se as autoridades, se o mundo se unir nesse propósito, e os poderes, se o governo se unir nesse propósito, é possível a gente talvez não resolver completamente, mas a gente solucionar o problema, de forma que o desemprego possa cair muito aí, nessas escalas que conta, o desemprego no mundo, o desemprego no Brasil, propriamente dito. Podemos, com essa união, com esse esforço, vencer a fome. A fome a gente pode vencer. A gente está vendo que o inimigo que se instalou hoje aí está sendo vencido, está sendo combatido e está sendo vencido. Por quê? Porque o povo se uniu. Os governos, os poderes, as autoridades se uniram nesse propósito. Pode observar que todos estão enganjados. Agora, por quê que isso está acontecendo e a gente não vê essa situação, queridos, para combater a fome, para combater a violência, para combater o desemprego, que são males que também estão assolando o mundo, principalmente nosso Brasil, a nossa nação. E aí então eu tenho uma resposta que talvez não soe bem aos ouvidos de alguns, mas eu entendo que esse mal que se instalou agora, ele não escolhe classe social. Ele foi de encontro aos maiores, aos governos. Ele foi de encontro aos países de primeiro mundo. Ele atingiu a classe alta. Ele atingiu os ricos. Ele atingiu a todas as nações. E quando isso acontece, nós observamos que houve uma mobilização. Porque não é algo ou um mal que está atingindo somente os pobres ou a classe mais fraca, menos favorecida, ou desprezadas pela autoridade. Se isso tivesse acontecendo, talvez não houvesse esse engajamento para solucionar esse problema. Mas esse mal se instalou no topo da cadeia social. Foi nos países de primeiro mundo. Está sendo avassalador na Itália, na Espanha, na Inglaterra, na China, da onde ele surgiu. Por isso, então, a gente observa que houve um tom diferente, houve um esforço a mais para isso ser combatido. Queridos, se esse mesmo empenho houvesse para saciar ou para matar a fome ou para resolver os problemas sociais, isso seria resolvido não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Você observa que tudo parou em prol disso. Observe, a economia parou. Observe que os aeroportos pararam. Observe, amados, como a coisa unificou, como a coisa mudou o quadro quando diz respeito à classe alta. Agora o problema está sendo resolvido. Eis uma questão e uma lição que a gente não pode deixar de mencionar aqui. E precisamos então ver essas outras questões com bons olhos, ou pelo menos com um olhar diferente, porque o tom
com o qual se resolve essa situação, esses problemas agora do coronavírus, irmãos, é um tom mais alto, é algo que realmente salta aos olhos o que está acontecendo. O mundo inteiro se enganjou para resolver esse problema. Por isso é que verdadeiramente eu aprendo, queridos irmãos, que é possível a gente combater os outros males também. Com a graça de Deus, com o amor de Deus manifesto na pessoa de Cristo, trazendo o despertamento, tocando o coração das autoridades, é possível a gente solucionar a fome, o desemprego, a violência, sobretudo a corrupção, que é o mal que verdadeiramente impede que as autoridades e o governo consigam enxergar aqueles menos favorecidos, que sofrem tanto, não com o coronavírus, mas com a fome, com o desemprego e com a violência. Fica aí essa palavra que eu quero trazer como introdução para uma resposta a qual nós vamos trabalhar agora dentro da palavra, embasado na palavra, para responder a segunda pergunta dessa série de sermões, de mensagens que eu estou postando aqui para edificar a nossa igreja, mas também para todo aquele que quiser ter esse material em mãos, para também ter um pouco de conhecimento da Bíblia e uma resposta, quem sabe, não é, para aquilo que são os teus questionamentos também. Quanto tempo isso vai durar? Por quanto tempo ainda nós vamos estar enfrentando, passando por isso? Vamos em busca da resposta, lendo a palavra do Senhor no texto que foi apresentado, que foi mencionado. Eu gostaria de fazer essa leitura com os irmãos. Amém? No livro de Eclesiastes, capítulo 3, diz a palavra do Senhor. Eu vou ler até o versículo 8, para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Para tudo há uma ocasião e um tempo, para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Qual o tempo de hoje que nós estamos vivendo? Ou quanto tempo nós vamos ainda enfrentar esse mal que já está instalado, não é? E instalado no mundo inteiro? Quanto tempo, queridos? Por quanto tempo nós ainda vamos passar por isso? Por quanto tempo ainda vamos ficar trancados dentro dos nossos lares, impedido de nos reunir no nosso templo, na nossa igreja, impedido de ir até os irmãos para dar um abraço, um aperto de mão? Por quanto tempo nós ainda vamos ficar isolados? Por quanto tempo nós temos que passar por isso? E olha, diga-se de passagem, não está fácil. Está sendo difícil, viu? Está sendo uma luta conviver aqui em casa com a mulher aqui 24 horas por dia, durante 7 dias na semana. Quando terminar esse tempo aqui, a gente vai ver quem é que está mais forte dos dois. Porque está uma peleja, mas uma peleja santa. Estou de brincadeira aqui com os irmãos para descontrair um pouco. Eu diria até que, como eu falei ontem no vídeo, que estaria sendo muito bom, não é? Se o mal não tivesse instalado lá fora. Se lá fora não estivesse esse caos, com tantas pessoas morrendo, o desespero, a insegurança. Né? Mas por quanto tempo ainda nós vamos ficar isolados? Por recomendação ou em obediência às autoridades? Uns diz que a quarentena seria 15 dias só. Aí já aumentou. E determinaram uma data que seria 5 de abril.
Mas essa data já mudou. E já mudou de novo. E agora a gente não sabe mais por quanto tempo vai ser. Dizem que, quem sabe, ir até maio, e outros já estão estipulando até junho. Mas por quanto tempo? Vocês estão compreendendo? A necessidade de trazer uma resposta, a necessidade de estarmos entendendo e compreendendo o que está acontecendo em tempo de coronavírus. Nós precisamos ter essa resposta. Deus, por quanto tempo? Passou na minha mente, passou no meu coração, e por isso eu vim aqui, através dessa mensagem, desse sermão, trazer essa resposta embasada na Bíblia. O texto que nós lemos nos diz que há um propósito de Deus para todo o tempo, para todas as coisas, debaixo dos céus. Não é isso? Há um tempo para tudo. Há um tempo para sorrir, para chorar, para nascer, para morrer, para plantar, para colher, para calar, para falar. Para se calar, mas para trazer também explicação. Tempo de espalhar as pedras e também tempo de ajuntar pedras. Para tudo há um tempo. E esse momento agora é um tempo que Deus preparou. Esse é um tempo que o Senhor escolheu, que o Senhor preparou, porque o mundo estava uma loucura. Então Deus trabalha, se manifesta, usando o coronavírus para trazer a atenção do povo, para chamar o povo para a sua presença, para que o povo pudesse ouvir a sua voz. Sabe qual é a primeira lição que eu aprendo? E a primeira resposta que eu tenho, com base na palavra do Senhor, lida nessa noite, que há um tempo de Deus para todas as coisas. E eu entendo que o tempo agora, o momento agora, é de ouvir a voz do Senhor, é de parar, porque tudo parou. O mundo parou, os aviões parou, as estradas parou, já não há mais trânsito. Daqui da minha sacada, do meu apartamento, eu estou do lado da Avenida Araucária, que é uma loucura de carros que não para, é trânsito o tempo todo, não tem carro passando na rua, tudo parou. O mundo parou para ouvir a voz do Criador. O mundo parou e agora não tem mais para onde correr. Deus está falando com o seu povo. Deus está falando conosco. Ouvir a sua voz. Sabemos que Deus pode, inclusive, solucionar todo esse problema que está acontecendo no piscar de olho. Porque Deus é poderoso. Basta dele ouvirmos uma palavra e tudo se resolve. Basta uma ordem dos céus. E esse inimigo tão pequeno, queridos, desaparece. Mas o momento é que Deus está agora usando todo esse juízo, todo esse mal instalado, para que o povo, para que as nações, para que a igreja pare um pouco para ouvir tua voz, para ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Nunca houve um tempo em que as pessoas clamaram tanto por Deus, pelo menos eu não tenho conhecimento, como nos dias de hoje. Nunca houve um tempo onde as pessoas se mobilizam tanto para adorar, para louvar, para clamar por Deus. Por que será? Será que não é Deus querendo que nós venhamos ouvir sua voz? As pessoas estão nas sacadas, frente aos prédios, louvando, cantando, fazendo cultos, cantando louvores a Deus, de todos os credos, de todas as religiões. Deus está sendo invocado, Deus está sendo adorado. O seu nome está sendo louvado. Vocês estão entendendo? Amém? Vocês estão compreendendo que é o momento de ouvir a voz do Senhor? E nós precisamos saber que basta uma palavra dele para que ele solucione tudo isso. Mas será que já foi o suficiente para nós ouvirmos a voz do Senhor e procurarmos saber o que é que Deus está falando conosco? Basta uma palavra e tudo será solucionado. Aí eu me lembro de um texto
que a gente vai encontrar no livro de Mateus, capítulo 8, que fala sobre aquele centurião, aquele homem que tinha em sua casa o seu conservo, que estava paralítico na cama. E ele vai até Jesus interceder pelo seu servo e pede a Jesus para curá-lo. Jesus de prontidão diz assim: vamos à tua casa. Ele diz: não, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor vá à tua casa, à minha casa. Mas diz apenas uma palavra. Ah, queridos, depois você reflete esse texto de Mateus capítulo 8. Diz apenas uma palavra, porque eu também sou sujeito à autoridade. Eu também tenho pessoas sobre a minha liderança e eu mando e eles obedecem. Aquele centurião estava reconhecendo a grandeza e o poder do Senhor nosso Deus. Ele diz: Senhor, eu sou autoridade sobre as pessoas, mas ele está reconhecendo, ele está crendo que Jesus é autoridade sobre as enfermidades, sobre as epidemias, sobre o mal que está instalado, que Jesus é autoridade, queridos, suprema. Basta dele uma palavra e os montes se removem. Basta uma palavra e o milagre acontece. Basta uma palavra e o seu conservo paralítico seria curado. Jesus então se espanta e diz: eu nunca vi, não achei ainda, não houve ainda aos meus olhos uma fé tão grande quanto a desse centurião. E Jesus lança a palavra, e basta uma palavra, e o servo do centurião foi curado, foi restaurado. Então nós precisamos entender que basta uma palavra de Deus, que Ele tem todo o poder para modificar essa história, para resolver esse problema, para mudar essas circunstâncias adversas, queridos. Basta de Deus uma palavra para esse vírus cair por terra, secar, sumir, desaparecer. Amém? Mas será que já é tempo? Ou ainda precisamos parar para ouvir a voz, ou ainda Deus está usando de todas essas circunstâncias para que muitos possam dar ouvido agora à sua voz, porque vai chegar um momento em que todos vão ouvir a voz do Senhor. Entendo também que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Pastor, quanto tempo? Queridos, para Deus, um dia é como 1000 anos. Você acha que Deus está preocupado com o tempo? Quem está preocupado somos nós, que aguentar uma semana está valendo a pena, mas eu quero ver daqui 15 dias e um mês como é que nós vai ficar, viu, Pati? Eu quero ver daqui um mês, quando nós estivermos cercados, trancados aqui dentro, marido, mulher com filho, eu quero só ver. Com os gatos, que tá estreito, a casa está ficando pequena, viu? A sala está ficando miúda. Vocês nem imaginam, quero ver daqui 30 dias, 40 dias, se for 60 dias. Jesus, socorre nós, Senhor. Queridos, um dia para o Senhor, como diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então, não se preocupe quanto tempo vai durar, não. Por quanto tempo vai durar. Antes, porém, ouça a voz do Senhor. Procure compreender o que Deus quer falar ao seu coração. Procure usar esses momentos de família para você fazer culto em família, para você ler a palavra junto, para vocês orarem junto. Ore mais. Aleluia. Louve mais. Leia mais a Bíblia. Divirtam-se mais, curtam mais, ainda que isso seja desafiador. É possível sim, porque nós estamos em família, amém? E Deus nos concedeu esse momento tão precioso para nós estarmos juntos. Glória ao Senhor Jesus. Entendo também, queridos, que a Bíblia nos revela a grandeza e o senhorio do nosso Deus, diante desse tão pequeno problema aos seus olhos, grande aos nossos olhos. E olha lá que a gente não consegue nem enxergar esse vírus, hein? Mas ele se tornou tão grande aos nossos olhos. Já pensou nisso? Que o nosso inimigo é tão pequeno, é invisível, mas é tão grande diante de nossas forças. Você já pensou nisso?
Você está conseguindo enxergar o inimigo aí? Se você conseguisse, você apertava o dedo dele e matava. Mas o inimigo é miúdo, é pequeno, invisível. Mas para Deus não. Para o nosso Deus, basta uma palavra. Para o nosso Deus, queridos, não existe inimigo que fique de pé. Aleluia. Porque Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a história e o tempo revela que Deus, o nosso Deus, é um Deus grande e poderoso, que está sentado no seu trono de glória e tem o domínio sobre todas as coisas em suas mãos. A última palavra vem dele. Foi assim quando Moisés se deparou com aquele gigante mar. Mas Deus ordenou: Moisés, toca as águas. E Deus abre o mar para Moisés passar aos pés enxutos. Foi assim com Josué no muro de Jericó, que simplesmente Deus deu a ele a direção para que aquele muro caísse, e aquilo que era tão grande aos olhos do homem caiu, para que Josué tivesse a vitória. Nosso Deus é grande. Ao longo do tempo, Ele se revela a nós. Ele se revelou a Daniel na cova dos leões. Ele se revelou, queridos irmãos, a Misael, Azarias e Ananias. Quando foi lançado na fornalha de fogo, na fornalha de Nabucodonosor, quando ele então manda que aquecesse ainda mais, porque a ira dele era tão grande, contra a obediência dos servos do Senhor ao seu Deus. E ele acende aquela fogueira, mas Deus sai para livrar aqueles homens, seus servos, seus filhos. O tempo nos revela a grandeza do nosso Deus. Mal nenhum sucedeu a ele, sequer um fio de cabelo, quando foi lançado naquela fornalha, se queimou. E Deus revelou não só a eles, mas a Nabucodonosor e todos aqueles que estavam presentes naquela história. Aleluia! O tempo glorifica o Senhor nosso Deus e revela que o nosso Deus é grande e soberano. E tem o poder, e tem o controle, e tem o domínio de todas as coisas. Quem é esse Covid-19 diante da grandeza do nosso Deus, querido? Nós não podemos nos render aos vírus, aos inimigos. Nós temos que nos render ao Deus soberano, aleluia, ao Criador dos céus e da terra, aquele que tem a última palavra, aquele que pode mudar as circunstâncias agora e trazer a solução para tudo isso. Mas antes, Ele quer que você ouça a sua voz. Ele quer falar conosco. Ele quer falar aos nossos corações. Ainda hoje, Deus pode enviar essa ordem. Mas é necessário que o mundo pare para ouvir a sua voz. Pois bem, segundo lugar, querido, é tempo de buscar de Deus o discernimento. Amém. É tempo de procurarmos entender o que Deus quer falar. Primeiro é ouvir, e depois é o discernimento. Termos o discernimento, há um propósito. Há um propósito de Deus para todas as coisas. Há um propósito de Deus para esse coronavírus. Então vamos buscar o discernimento bíblico, o discernimento do que está acontecendo. Por que tudo isso? E aí eu chamo a sua atenção para que o discernimento que eu tenho é que a humanidade precisa compreender e saber onde nós estamos, quem nós somos e para onde nós vamos. Precisamos ter o discernimento onde nós estamos. Esse mundo em que nós vivemos. Tem pessoas que vivem como se nunca fosse morrer. E não se preocupa em se preparar, não é? Para que um dia não esteja mais aqui. Quantas pessoas estão partindo agora?
na Itália, na Espanha. Quantos mortos, queridos. Precisamos ter o discernimento de onde nós estamos, que isso aqui é passageiro, nós não vamos levar nada daqui, nenhuma riqueza, nenhum ouro, não vamos levar nada. Onde nós estamos aqui nessa terra é só uma passagem. E Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, responde para nós no versículo 11, amados, exorto-vos, como a peregrino e forasteiro, que vos abstenha das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. Ele está dizendo para nós que nós somos aqui forasteiros, peregrinos, é só uma passagem, é só um tempo. Oxalá que o Senhor nos conceda 80, 90, 100 anos. Oxalá que o Senhor nos dê saúde e vida para a gente viver bastante aqui, para a gente ficar bem velhinho, capenguinha, carregando, andando de moleta. Oxalá Deus nos conceda saúde para isso. Mas não podemos esquecer, preciso ter o discernimento. Coronavírus. Em tempo de coronavírus, tenha discernimento, que a vida aqui é passageira. Não dá para ficar juntando tesouro nessa terra. Tem um texto muito famoso do pastor José Rodrigues da MCM, o qual eu ouvi há muito tempo atrás, nos seus congressos de missões, onde nós participávamos ali em Trindade, no Goiás, que ele diz que, queridos, a alma vale mais que coisas. E a gente se preocupa mais com coisas. Você já notou? Será que não está sendo assim? A gente se preocupa mais em juntar tesouros, edificar riquezas. Gastamos todo o nosso tempo, às vezes não sobra tempo nem de ir para a igreja, quando vamos é correndo, chegamos atrasados, estamos cansados, chega despenteado. Amados, Deus nos chama a atenção, prende a nossa atenção. E diz assim, em tempo de ou coronavírus, Covid-19, tenha discernimento da sua passagem por aqui. Tenha discernimento que o tempo aqui é passageiro, que nós não vamos levar nada daqui. Tenha discernimento que nós precisamos começar a juntar tesouro no céu, porque essa é a direção que o Senhor nos dá. Ajuntei tesouro nos céus, porque lá a traça nem o ferrugem consome. É um tesouro que nós vamos ter guardado. E esse tesouro você não compra com moeda, com ouro, com dólar, com euro, que está tudo caindo agora, tudo perdendo seu valor. Discernimento. O Senhor nos chama para um tempo de discernimento, de parar para refletir sobre os valores da vida e de procurar entender mais a respeito de tudo que está acontecendo, do porquê, o que Deus quer falar, onde nós estamos e também quem nós somos. Quem você é? Será que você é um super-homem? E um inimigozinho tão pequenininho está ceifando a vida de tantos? Um inimigo tão miudinho está levando pessoas, médicos estão morrendo. Pessoas que têm conhecimento, que têm estudo, que têm dinheiro, não está escolhendo, não está escapando. Todos estão sendo alvos do contra-ataque desses inimigos, ou desse inimigo. Quem nós somos? Vamos responder à luz da Bíblia. Alguns se julgam, não é? Ser muito melhor do que outros. Alguns se acham privilegiados demais. Há quem se diga, inclusive, irmãos, não é? Que se compara, não é? Até a um deusinho. Recentemente eu ouvi alguém trazendo uma palavra na internet que se comparando a um deusinho, que filho de Deus era um deusinho. Quem somos nós? Onde estão esses deusinhos? Quem somos nós, amados? Se olharmos a palavra do Senhor, ela diz que nós somos vermezinho de Jacó, e eu observo que realmente, amados, em nós não há força. Não conseguimos acrescentar um dia a mais da nossa vida, não podemos acrescentar nada em nossas vidas.
vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Quem somos nós? Somos frágeis, somos pequenos, somos barro nas mãos do Senhor. O salmista, no Salmo 144, no versículo 4, ele diz: a vida é um sopro. Passa muito rápido. Quantas pessoas já passou por nós? Da nossa própria família. Quantas pessoas passaram? Como a sombra. Ele diz que nós somos como a sombra. O salmista diz como a sombra logo passa. A vida é passageira, amados. Onde nós estamos é de passagem. A nossa vida é curta. Vocês estão compreendendo? A nossa vida é curta. Nós precisamos tomar cuidado e procurar ter o discernimento. Onde nós estamos, quem nós somos e agora, para onde nós vamos. Para onde você quer ir? Porque um dia tudo vai passar. Mas para onde você quer ir? Qual vai ser o nosso futuro? No capítulo 14 do livro de João, tem a resposta. Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Aí Jesus diz: ei, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Para onde vamos? Onde estamos, quem somos e para onde vamos? Deus nos chama a atenção. Através desse Covid-19, em tempo de coronavírus, para termos um discernimento, queridos. E focar mais os nossos esforços em nos preparar para estar na eternidade com Deus. Viver uma vida de santificação aqui nessa terra. Nos achegar mais ao Senhor, trabalhar de forma que nós possamos, queridos irmãos, ajuntar um tesouro no céu. Porque é promessa de Cristo. E nós sabemos que ele veio, mas para onde ele foi? Nós sabemos que ele voltou para o Pai. Nós sabemos que ele está à direita do Pai na sua glória. Nós sabemos que ele está esperando apenas a sua ordem para vir buscar a sua igreja. Então nós temos que ter consciência, discernimento desse tempo em que nós precisamos nos preparar para ir para a glória com Cristo, para estar na glória com Cristo, para quando o Senhor nos chamar dessa terra, ou quando então ouvirmos o som da trombeta, nós irmos para a eternidade com Ele. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É o único caminho, é a única maneira de chegarmos até Deus, é a única maneira de termos garantido o passaporte para a eternidade. Quando isso acontecer, quando o Senhor nos chamar, queridos irmãos, não vai adiantar ter dinheiro demais, não vai adiantar ser bonzinho. Tem que ir por meio de Cristo, tem que passar pela cruz, tem que ir por meio do caminho da verdade e a vida, que é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tenha discernimento. Nenhuma religião vai levar você a Deus. Nenhum santo vai levar você a Deus. Nenhum outro caminho, caminho da bondade, caminho da esmola. Não é? Hoje em dia as pessoas fazem isso com uma forma tão natural, hipocrisia. Deixa eu fazer uma boa ação ali, grava e posta na internet. E sai dando oferta, e sai comprando coisas, e compra tudo daquele ambulante, e faz aquela festa, tocando trombeta. Jesus diz: olha, esse aí já teve o seu galardão. Hipócritas.
Não é o caminho para a salvação. O caminho é Cristo e uma vida transformada. Sabe qual é a resposta? Quanto tempo? Terceiro lugar. É o reconhecimento. Porque saber dessas coisas, muitos já sabem. Ouvir a palavra, muitos já ouviram. A palavra está sendo pregada, está sendo anunciada. Nós estamos pregando nas ruas, nas praças, nas televisões, né? Através das lives, desses vídeos que nós estamos postando. A palavra está sendo pregada no mundo inteiro. Por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, por meio do Instagram, esse negócio aí. Por meio de tantas outras ferramentas que são nos concedidas, a palavra está sendo anunciada, o mundo está ouvindo a respeito da palavra de Deus, da vinda de Jesus, do plano soberano de Deus. Porém, é preciso ouvir a voz, ter o discernimento e, em terceiro lugar, reconhecer. Em tempos de coronavírus. Quanto tempo isso vai durar, pastor? Queridos, não importa o tempo. O que verdadeiramente importa é que todos possam fazer uma reflexão na vida, parar para ouvir a voz do Senhor e reconhecer a grandeza do nosso Deus. Reconhecer que só há um Deus e Ele está com seu trono estabelecido na glória, nos altos céus. Reconhecer que Ele é a nossa única esperança. Ele é a nossa esperança. Para onde você vai correr? Para os médicos? Para os hospitais? Para onde você vai correr agora? Para os recursos do dinheiro? Para que serve o dinheiro nesse momento? Reconhecer. Esse é o momento que Deus está falando conosco para que nós tenhamos um discernimento e venhamos a reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro além dele. Ele é o Criador. Ele é aquele que conhece os nossos corações, as nossas limitações. Ele é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é aquele que pode abrir um mar. Ele é aquele que pode derrubar uma muralha, abrir uma porta. Ele é aquele que pode curar um doente. Ele é aquele que diz ao servo do centurião: vai, que o teu servo está curado. Ele é aquele, amados, que tem o poder nas suas mãos. É preciso reconhecer, o mundo precisa voltar agora, os ouvidos para ouvir a voz do Senhor, buscar o discernimento e reconhecer que só Deus é o Senhor, que Ele é a nossa esperança, esperança viva, esperança da igreja, esperança para ter a vitória diante desse coronavírus. Quanto tempo, pastor? Pouco importa o tempo. Deus vai falar, vai continuar falando. Pouco importa o tempo. Muitas pessoas vão se converter ao Senhor. Muitas pessoas vão cair de joelho aos pés da cruz. Muitas pessoas vão invocar o nome do Senhor como já está invocando. Pouco importa o tempo determinado pelo homem, porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pouco importa para Deus. O que importa é que Ele vai cumprir o seu propósito. O que importa é que Ele está trazendo todos para a sua atenção. Ele está trazendo todos para ouvir sua voz. Ele está juntando o seu rebanho. O que importa verdadeiramente, queridos, é que Deus está estabelecendo um tempo, e um tempo de arrependimento. Um tempo em que as nações e o povo voltarão os seus olhos para Ele e clamarão misericórdia. Um tempo em que as nações buscarão a face do Deus vivo. Um tempo em que haverá muitas salvações, arrependimentos e muitos milagres da parte de Deus. Isso é o que verdadeiramente importa.
reconhecer que Deus é o Senhor. E eu quero já estar aqui concluindo a minha palavra. E espero que você tenha compreendido que a resposta para nós nessa noite, de quanto tempo? Ah, queridos, eu diria que tempo bastante para nós ouvirmos a voz do Senhor. Vai ter tempo bastante para nós ouvirmos a voz do Senhor. Vai ter tempo bastante para nós termos o discernimento que nós não somos nada. Nós somos vermezinho de Jacó. Só somos alguma coisa. E se somos alguma coisa, queridos, é no Senhor. É nele. Nele nós somos santos. Nele nós somos lavados e remidos. Nele nós somos justificados. Nele nós somos libertos. Nós somos salvos. Nele nós somos eleitos. Nele nós garantimos o passaporte para estar na eternidade com Deus. Nele. Só somos alguma coisa nele. Em Jesus. Por quanto tempo, pastor? Tempo suficiente para ouvir sua voz. Por quanto tempo? Tempo suficiente para compreender seu propósito. Por quanto tempo? Tempo suficiente para amar uns aos outros, porque agora é hora de socorrer uns aos outros. Agora é hora de estarmos juntos. Tempo suficiente para buscar a face do Senhor nosso Deus. Tempo suficiente, queridos, para saber que nós somos um sopro, um vermezinho. Somos como... Oh, queridos, um tempo, amém, em que nós vamos parar para ouvir a voz de Deus. Quanto tempo? Um tempo em que nós vamos entender e compreender que só há um Deus nos céus e que realmente é nele. É nele que está a nossa esperança. É nele que as nossas vidas é transformada. É nele que os nossos pecados é perdoado. É nele que nós vamos vencer coronavírus. Tempo suficiente para entender que é nele que está a nossa esperança, a nossa vitória vem do Senhor. Por isso eu rogo a Deus agora, pela igreja em volta do mundo, para que Ele continue agindo, sacudindo com misericórdia, para que as pessoas possam compreender, ouvir sua voz, ter o discernimento e reconhecer a grandeza do soberano de Israel, do Deus vivo e Criador dos céus e da terra. Aleluia. Fica aí a minha palavra. E uma resposta para esse segundo questionamento. Quanto tempo? Pouco importa o tempo, desde que o propósito de Deus seja cumprido. Um grande abraço. Deus abençoe aos irmãos da nossa igreja. Deus abençoe a todos que estão acompanhando nesse vídeo, nessa live. Amanhã tem a terceira mensagem dessa série que nós vamos responder. Em tempo de coronavírus, o que fazer? Te aguardo aí amanhã. Que Deus te abençoe grandemente. Beijo no teu coração e vamos estar orando e buscando a face do Senhor. Fiquem todos com Deus.